Olá, pessoal! Boa tarde! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live promovida pela Escola da AGU. Eu sou Priscila Seifert, advogada da União, professora de processo civil. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje com vocês, moderando essa live em nome da minha instituição, né, que eu tenho dedicado uma vida, instituição que eu amo, a AGU. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar chegando, ele é super especial. Essa live de hoje vai ser muito especial. Professor Irapuan Santana, que vai falar de um tema muito relevante, que é incentivos sistêmicos ao acesso à justiça. Esse é o título da tese de doutorado do professor Irapuan. Olha, ele já chegou aqui. Eu vou buscá-lo para ele participar, dividir a tela aqui com a gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa tarde. Já está entrando. Olá, boa tarde, Irapuan. Seja Oi, tudo bem? bem-vindo. Tudo ótimo, melhor agora que você chegou. Muito obrigada por dividir um pouquinho do seu tempo aqui conosco na Escola da AGU. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês a respeito da Nossa, minha tese. nossa, vai ser ótimo. A sua tese está fresquinha, né, Irapuan? Você Tá, defendeu em julho desse ano. Caramba, parabéns! Muito bacana. obrigado. Muito bacana, gente. O professor doutor Irapuan Santana, ele é doutor em Direito Processual pela UERJ. Ele é ex-assessor de ministro do STF e do TSE, advogado voluntário da Educafro. Ele é consultor jurídico do Livre e procurador do município de Mauá, em São Paulo. É uma honra recebê-lo aqui. Irapuan, hoje você vai falar sobre a sua tese de doutorado, que é super instigante, inovadora, que tem umas premissas assim, né, super interessantes, né? Vou aqui lançar uma só para deixar o nosso público bem curioso, mas antes de você falar da sua tese, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente da sua história. Vejam só, minha gente, a tese do Irapuan concluiu que, ao contrário do que se fala, né, do que se é muito comum ouvir, o brasileiro médio não é um super litigante. Então, nós vamos ver como que ele chegou a essa conclusão. Essa tese é muito importante, muito inovadora, trata do tema de acesso à justiça, que é um tema, assim, super importante. Mas daqui a pouquinho ele vai falar isso tudo pra gente. Primeiro, a gente quer saber um pouquinho da sua história, Irapuan. Conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do Irapuan até aqui. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui na Escola da AGU. É uma honra imensa poder conversar com todos e todas, né, a respeito do tema que é a minha tese de doutorado. A gente sempre ficava olhando, né, o que vinha sempre com bons eventos, né, e aí teve um dia que eu conversei com a Cris e eu falei: Cris, se você tiver um dia aí, um espacinho para falar sobre a tese e tal, e ela topou na hora, falou que super seria muito bacana da gente conversar sobre isso. E então, realmente eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A minha história, eu posso começar bem do comecinho mesmo, que eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, na capital mesmo, né? E aí, depois de um tempo, o meu pai não tinha mais dinheiro para poder sustentar a gente lá no subúrbio do Rio, e aí a gente foi para a região metropolitana, né? Então, eu queria ser militar na época,
Porque aquela coisa, né, do garoto querer melhorar de vida é virar militar, que ganha auxílio moradia, ganha o plano de saúde, aquela coisa toda. Então, é quando a gente começa a querer mudar de vida, né? E com isso, eu estudei bastante para poder virar militar, mas eu descobri que era míope. E aí eu acabei ficando no exame de vista, né? Então, depois disso, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer da vida. Aí meu pai falou: por que você não faz direito? Você está novo ainda, tem um monte de coisa para você fazer no direito. E, enfim, se você não gostar, você tenta outra coisa, mas o direito é uma boa carreira. Aí eu falei: então tá bom, então vamos lá. E aí eu entrei muito sem gostar muito, eu era meio de exatas. E na época eu era auxiliar de garçom na praia, que em Maricá, a cidade litorânea, aí fica na praia e tal. E aí depois, em 2006, eu comecei a estagiar com 19 anos no escritório de advocacia. E aí foi aí que eu comecei a tomar gosto mesmo pelo direito, de ver o processo andar, aquela coisa toda de... Hoje em dia, os mais jovens não sabem, a gente ia para o fórum, tirava boleto, né? Para ver como é que estava o processo, e andava de cartório em cartório, aquela coisa Sentir o toda. cheirinho do processo, né? Hoje em dia a gente não sente mais o Exatamente. cheirinho do processo. E foi por conta disso que eu comecei a me inserir dentro do direito processual civil. E também por conta de um professor que tinha na UERJ, que era o Augusto, que a gente tinha que estudar assim, uns 4, 5 livros para escrever para caramba para tirar um 7. Então, Sei. como era um negócio extremamente difícil, tinha que estudar muito. E aí eu acabei tomando gosto pelo direito processual civil. E aí eu acabei me destacando na faculdade por conta disso também. E aí depois de formado um tempo, eu fui para tentar o mestrado na UERJ também. E aí eu consegui entrar em 2012 para 2013, era o processo seletivo de 2012. E nessa época eu estava trabalhando como audiencista em um outro escritório. E ali eu tive a ideia de fazer a minha dissertação sobre o dia a dia como audiencista, né? Porque o que eu vi muitas vezes era que a gente tinha, de um lado, a parte, né, trabalhando no juizado especial, e do outro lado, 3, 4 advogados falando um juridiquês danado e a parte sem entender nada. E muitas vezes o que podia acontecer era de haver ali um acordo ruim para a parte que não estava entendendo o que estava se passando. E a partir dali eu comecei a estudar um pouco mais a questão da mediação e da conciliação. E com isso eu fiz a minha dissertação de mestrado, que era o princípio da igualdade dentro da mediação, né, como requisito de validade para mediação. E Maravilha. aí depois disso eu cheguei a abordar um pedaço como acesso à justiça, e depois em 2015, 2013, eu vim para a PGM, aqui em São Paulo. Depois, em 2014, eu fui para o Supremo. E em 2016 eu entrei no doutorado também na UERJ para falar sobre acesso à justiça. Mudei um pouco do tema, mas sempre o acesso à justiça ali abordando, sempre passando por ali. Aí eu resolvi pensar, eu falei, vamos pensar o acesso à justiça sob um outro enfoque, né? Que muita gente fala do acesso à justiça, mas eu queria uma outra abordagem. E foi aí que eu pensei em fazer uma abordagem multidisciplinar, né? Não só falando sobre outros direitos, mas também outros campos do conhecimento. E eu queria muito abordar uma coisa de psicologia, e depois, conforme eu fui estudando e tal, eu fui aprendendo um pouco de economia também, eu vi que poderia ser utilizado, e estatística. E eu falei, poxa, muitas vezes a gente fala de direito processual, só que o processo é a prática é para as pessoas, né, para a sociedade.
e a gente não sabe o que a sociedade pensa. Então, foi a partir daí que eu comecei a pensar, eu acho que eu vou fazer uma pesquisa empírica para fazer uma análise a partir dessa pesquisa empírica, né? E tanto é que eu comecei a escrever após ter realizado a pesquisa empírica e ter feito ali a depuração dos dados, a análise dos dados, porque eu também não sabia muito o que eu ia encontrar, o que as pessoas estavam respondendo, né? Sim. Então, a partir daí que eu comecei a fazer efetivamente a tese, e os resultados, assim, alguns me surpreenderam, outros confirmaram algumas coisas, e foi por ali que eu comecei a entrar na tese mesmo do direito processual, e graças a Deus, depois de entregar umas 5 versões para os meus orientadores, que foi o ministro Fux e o professor Humberto Dalla, depois de entregar umas 5 versões para eles aprovaram, e graças a Deus depois a banca também aprovou. Perfeito. Você fez, eu vi que você entrevistou 2.000 pessoas, né? Você fez entrevistas ou você fez questionários? Foi um questionário que eu fiz do Google Forms e coloquei dentro da internet mesmo, nas redes sociais. Então eu utilizei o WhatsApp, Facebook, Twitter para espalhar esse questionário. O questionário ele tem 14 perguntas e ele vai desde do momento da propositura da ação até o destinatário final, até a parte final mesmo, que é a entrega da prestação jurisdicional, né? E a gente teve aí gente de Manaus respondendo, gente de Porto Alegre, Que bacana. Maceió, foi gente do Brasil inteiro respondendo, graças a Deus. E a gente também, obviamente, a gente não conseguiu fechar o brasileiro médio, né? Que o brasileiro médio é uma mulher negra com o primeiro o grau completo, né? E com um salário mínimo. E aí o que a gente fez? A gente depurou os dados, porque no início da pesquisa eu pergunto gênero, escolaridade e faixa de renda, exatamente para a gente saber quem está respondendo o quê, né? Então, a pessoa média que respondeu o meu questionário foi um homem com um salário acima de R$ 5.000 e escolaridade superior completa. Mas a gente vendo quem estava respondendo o quê, dava para agrupar isso aí e verificar o que a pessoa, o que o brasileiro médio, que é essa mulher negra, estava respondendo, né? Então, uma das coisas que eu verifiquei foi que, por exemplo, o gênero ele não variava de acordo com a resposta, né? A resposta não variava de acordo com o gênero do entrevistado, mas as respostas variavam de acordo com a escolaridade e também com a faixa de renda. E uma das questões era justamente essa que você abordou logo no comecinho, né, falando do nível de tolerância ao prejuízo antes de ingressar com a ação. O que a gente verificou foi isso, que na verdade o brasileiro médio ele é muito tolerante ao prejuízo, porque o que se verificou foi o seguinte, que pessoas que ganham até um salário mínimo, ou seja, em torno de R$ 1.000, elas aguentam um prejuízo de R$ 1.000 a R$ 1.500 para poder, antes de entrar no judiciário, né? Ou seja, as pessoas aguentam ali um mês de prejuízo daquilo que ela recebe no mês Uhum. antes de ingressar no judiciário. Então, isso realmente demonstra uma tolerância muito grande, visto do que a gente aprende, né, normalmente na faculdade, ou que a gente lê nas notícias em geral. Então, e uma outra coisa que a gente viu
foi que essa resistência ela é proporcional à faixa de renda que a pessoa tem. Então, isso vai crescendo conforme vai aumentando também a faixa de renda da pessoa. Né? Então, isso é um gráfico também que a gente fez que ficou interessante. Muito legal. E uma vez, né, entrando na a sessão da justiça, ajuizando a ação, esse litigante tende a recorrer, né, Irapuã? Esse foi mais um outro dado que você constatou, né? Assim, e uma das coisas, Priscila, é que a pessoa que entra no judiciário, na verdade, ela evita o máximo para entrar no judiciário. Mas depois que entra, acontece uma mudança no pensamento dela em determinado momento do processo, que é justamente o momento em que ela vê que o judiciário ele não determinou, ele não sedimentou a jurisprudência dele naquele tema, aí ela vê uma oportunidade de ganhar o processo. Né? Existe uma coisa muito interessante que é o seguinte: se o judiciário ele demonstrou que ele observou todas as provas e que ele trabalhou de uma maneira muito organizada, com uma qualidade boa, as pessoas tendem, apesar de perder, não recorrer. Mas aí a coisa muda de figura se o judiciário se mostra uma bagunça. Quando o judiciário está uma bagunça só e está cada um respondendo para um lado, né? Quando você fixa uma tese de repercussão geral e o ministro não segue a tese do plenário, ou os juízes não estão aplicando aquilo que o Supremo ou o STJ já determinaram. Aí você está dando um sinal para o jurisdicionado de que ele pode recorrer à vontade porque não tem uma coisa bem feita. Né? Então ele vai recorrer, sim, até não poder mais, para poder tentar ganhar, né? De alguma maneira. Então o justo passa a dar lugar ao posso ganhar. Né? Tem essa questão que é interessante, que aí eu até brinco, que é aquele ditado, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Sim, sim, sensacional, muito interessante. Eu vi que você utilizou, que tem um pouquinho a ver com esse dado, uma teoria muito interessante também, que chama teoria da profecia autorrealizadora. Como é que você trabalhou essa teoria? Achei isso muito bacana. Então, Priscila, isso aí foi a parte que eu queria mexer da psicologia. E eu queria mexer com a psicologia, colocar a psicologia de qualquer jeito no processo, porque muitas vezes a gente fala sobre psicologia no direito criminal, né? Mas não se vê falar muito em psicologia dentro do processo civil. E aí eu falei, eu acho que dá para a gente, a partir do, já que a gente está analisando o que as partes falam, a gente pode entender também por que elas falam determinadas coisas ou tentar entender o comportamento delas. Porque na economia, a gente tenta entender com base no racional. Né? No homem racional, ele vai ter ali uma atitude X, Y, Z. Mas na psicologia, ele mexe junto com o intangível. Então, nem sempre o homem ele toma atitudes pelo racional, ele às vezes toma atitudes pelo emocional. E é aí que entra a psicologia, né? E a questão da teoria autorrealizável ela é muito bacana porque ela não tem, na verdade, uma aplicação para o judiciário. Na verdade, ela tem uma aplicação que as pessoas utilizam para a educação, por exemplo, e até para questões financeiras. Um exemplo que a gente pode desenhar para quem está nos assistindo é de que existia um banco nos Estados Unidos que ele era muito sólido e muito saudável. Até que começou a correr um boato que o banco ia falir.
E com o boato foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aí as pessoas começaram a correr para o banco para tirar o dinheiro de lá, né? Para não acabar não perdendo dinheiro. E aí o primeiro foi, o segundo foi, o terceiro foi, até que, de fato, o banco não tinha mais dinheiro para pagar as pessoas. E aí, aquele boato, aquilo que era boato no primeiro momento, acabou se tornando realidade, né? Então, aquela mensagem inicial acabou se tornando uma profecia, né? Porque você, com aquilo ali, você acaba modulando o comportamento das pessoas para tornar aquilo realidade. Um outro exemplo que a gente utiliza, que é no ramo da educação, é de que aquele professor que, às vezes, ele tem um pré-entendimento de que determinados alunos não vão bem na aula dele. E, a partir dali, ele vai se comportar de uma maneira a demonstrar que ele não tem confiança naquele aluno. E o aluno, vendo isso, automaticamente ele vai pensar: eu não sou digno de confiança, eu já não vou bem mesmo nessa matéria, não importa o quanto eu vá me esforçar, então eu deixo isso de lado, e aí, de fato, ele não vai bem na matéria. Né? E aí o professor ele vai com aquilo ali, ele vai falar: tá vendo? Eu estava certo desde o início. Né? Então, essa aí é a questão da profecia autorrealizável. E trazendo para o judiciário e a sociedade, a gente tem essa ideia também de que o judiciário ele não faz um bom serviço. E, a partir dali, você não confia no judiciário. Automaticamente, se você não confia no judiciário, você não vai confiar naquela decisão que foi proferida, você vai fazer o quê? Você vai recorrer. E aí, com isso, quanto mais recursos você tem, maior o número de processos, maior ainda é a oportunidade e possibilidade de quê? Do judiciário errar. E, a partir daí, tendo o maior índice de erros, necessariamente ele vai inspirar desconfiança na sociedade. E aí a sociedade vai falar: tá vendo? Olha só, eu tenho que recorrer mesmo, porque, de qualquer forma, o judiciário não presta um bom serviço. Né? Então, você tem esse ciclo vicioso que é dado pela sociedade em comparação com o judiciário. Né? Então, fica até uma coisa de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Se foi o judiciário que acabou, sempre prestou um mau serviço, ou se foi a partir de um determinado momento em que ocorreu o número a desconfiança das pessoas, que acabou acontecendo, acabou virando esse serviço mal prestado pelo judiciário. Mas, de qualquer forma, nós temos aí esse ciclo vicioso que precisa parar de alguma maneira. Né? Então, a partir daí que a gente entra com algumas outras reflexões, tanto do ponto de vista do judiciário, quanto do ponto de vista da política, né? E também da sociedade. Muito bom, Irapuã. Em termos conceituais, você trabalha com um conceito de acesso à justiça, que é um conceito relevantíssimo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você interpretou esse conceito. Como você entendeu o acesso à justiça, né? Com certeza foi para além do direito da ação. Mas fala um pouquinho para a gente como é que você interpretou esse conceito e depois a gente fala dos incrementos, né, sistêmicos. Sim. Então, eu acho que a gente precisa entender e fazer aquela revisão histórica, né? Que, como você falou, Priscila, a gente tem aí o direito de acessar ao judiciário, que é o direito de ação, mas, além de acessar o judiciário, a gente precisa sair dele. Né? Além de entrar no judiciário, a gente precisa ter um serviço
feito efetivamente para a gente, já que é um serviço público. E a partir dali, eu entendo que você tem esse direito de entrada, tem o direito de saída, e aí dentro desse direito de saída você tem lá as espécies, né, de jurisdição que tem que ser efetiva e adequada. Mas, para além disso, como a gente estava falando antes, de que o serviço ele precisa ser bem feito, ele tem que ser observado dentro de todas as etapas do processo. Porque só assim, só com a observância de todos os princípios constitucionais, processuais, que você vai demonstrar para o jurisdicionado que você está fazendo aquele serviço bem feito. E também, chegando ao final, você tem lá a motivação e demonstra que tudo que você fez, né, e que levou em consideração todos os argumentos, aquela coisa toda. Então, o que eu tentei trazer de reflexão na tese era que, historicamente, a gente tinha esse direito, né, de acessar o judiciário, tem o direito de sair do judiciário, né? Afinal de contas, aquela justiça que tarda acaba sendo uma justiça denegada também, né? Mas, para além disso, a gente precisa também entender esse acesso à justiça ele ocorrendo em cada etapa processual. Então, e aí a gente entra naquela ideia do processo justo, né, do conceito italiano do processo justo, aquela coisa toda. Mas a ideia do acesso à justiça é essa, de que é um direito ou um princípio multifacetado que ele acaba incidindo em todas as etapas processuais. Perfeito. Em relação ainda, né, ao acesso à justiça, eu ia te pedir para fazer um diagnóstico da justiça brasileira, mas acho que você já fez, né? E depois do diagnóstico, eu queria que você falasse dos incentivos sistêmicos ao acesso à justiça. Você pode detalhar um pouquinho, né, o que é um incentivo sistêmico e quais foram esses incentivos que você pôde perceber necessários, né, para a gente ter esse acesso à justiça multifacetado? Certo. Então, Priscila, sobre o diagnóstico a gente pode ficar aqui a noite toda falando, inclusive, né? Mas a gente tem aqui, eu acho que é uma das coisas que a gente aborda também na tese, é que a justiça brasileira ela é muito cara e não devolve para o jurisdicionado aquilo que ele espera, né? Então, a partir daí, a gente tem que voltar na pesquisa, porque uma das perguntas, a gente trouxe algumas perguntas do serviço que é prestado pelo jurisdicionado, e que a gente fez o seguinte. A primeira delas era perguntando se os tribunais superiores eram importantes dentro das nossas vidas. E aí grande parte das pessoas falaram que sim, que são importantes. E aí no segundo momento eu perguntei se as pessoas se sentiam protegidas por esses tribunais superiores. E aí grande parte das pessoas disseram que não se sentiam protegidas, que os interesses delas não estavam sendo bem resguardados. E depois eu pedi para eles fazerem uma nota, para eles darem uma nota de 1 a 10, onde 1 seria a pior nota e o 10 seria a maior nota, e para saber de satisfação, né? E aí que eu acho que ficou um negócio bem interessante, porque a média geral ficou em 4,36. E o que eu costumo brincar, Priscila, é que nem a gente sendo um professor bonzinho e arredondando a nota para cima, a gente consegue fazer o judiciário passar de ano ou de semestre dessa parte, porque o máximo que a gente conseguiria seria um 4,5. E aí não tem jeito. Então, assim, o diagnóstico ele é bem complicado. E depois a gente pode até dissecar um pouco mais isso.
Mas, falando dos incentivos sistêmicos, uma curiosidade que eu tenho, né, para falar também é que o capítulo dos incentivos sistêmicos ele foi o último a ser escrito. E, na verdade, ele é o capítulo 2 da tese. Que interessante. Porque assim, eu escrevi tudo, aí para mim estava muito claro o que eram os incentivos sistêmicos e tudo mais. E aí eu mandei para o professor Humberto Dalla, e ele falou assim, Taira, pô, mas o que são os incentivos sistêmicos que você está falando? Aí na minha cabeça estava muito claro, eu falei, tá aqui, ó, tá o capítulo 3, 4, 5. Aí ele, não, vamos ajustar esse negócio. Aí eu parei, pensei, fiquei uma semana pensando. Aí eu pensei, poxa, vamos fazer uma classificação aqui desses incentivos sistêmicos. E aí eu falei assim, então vamos ter que colocar isso aqui no capítulo 2. E aí a gente colocou isso aí no capítulo 2, aumentou um pouco a tese, mas a ideia dos incentivos sistêmicos é, é uma ideia que trata de, na verdade, esses incentivos são fatores que influenciam o acesso à justiça para o bem e para o mal. São incentivos que podem ser positivos ou negativos, né? Então, dentro desse panorama, eu identifiquei 3 deles, que seriam os incentivos legais, os incentivos sociais e os incentivos judiciais. Os incentivos legais seriam justamente as leis e a Constituição e aquela discussão de se as leis elas podem fazer, podem modular o comportamento das pessoas de alguma forma. Né? Então é aquela coisa assim, essa lei é efetiva ou não, né? Quando a lei pega ou não pega. E a partir dali eu fiz uma reflexão a respeito de, por exemplo, a instituição da Constituição vindo com isso a doutrina concretista constitucional, em que se colocou que todos os direitos constitucionais que estavam resguardados lá na nossa Carta Magna, que eles, na verdade, eles tinham execuibilidade imediata. E aí, com isso, a gente teve aí uma explosão de processos que versavam sobre a questão de medicação, né? E continua sendo um processo que continua crescendo aí bastante. Então, esses incentivos sistêmicos legais, eles são justamente isso. A forma como a lei, e aí a gente trata a lei de maneira geral, acaba influenciando Entendi. dentro do comportamento das pessoas. O incentivo social, ele é a forma como a sociedade acaba modulando o comportamento das instituições. E aí, de um lado, a gente tem. Deixa eu só fazer um. De um lado, a gente tem o. Aqui o. Agora foi. De um lado, a gente tem o executivo e o legislativo, né, que eles são movidos pelo voto. Então, as instituições, e pelo menos em tese, elas vão se mover pelo interesse do voto. Então, elas não vão fazer besteira, porque senão elas não vão ser reeleitas, né, pelo menos em tese. Tá aqui a gente falando até ano de eleição. E, do outro lado, a gente tem o judiciário, que, de um lado, a gente vai ter a influência da própria parte para a construção mais democrática de uma decisão. Então, você tem ali o direito de influência, né, que é o contraditório, nessa construção conjunta, em cooperação e colaboração com o judiciário. E você também tem a influência direta de opinião pública e da população. E eu trouxe também uma reflexão do professor Felipe Fonte, que ele mostra como a instituição da TV Justiça
levou ao aumento do número de páginas dos votos dos ministros. Esse é um dos exemplos assim que ele dá e que ele mostra que cresceu mais ou menos 20% antes e depois da instituição da TV Justiça. E aí ele fala que algumas frases de efeito que os ministros soltam que pensam assim lá para ter a citação no Jornal Nacional, aquela coisa toda, e como isso influencia justamente na prestação da tutela jurisdicional. E aí, por fim, a gente tem os incentivos judiciais, que são a forma como o judiciário acaba modulando o comportamento das pessoas. E, a partir daí, a gente tem um dos exemplos que a gente dá na tese é de que, às vezes, o comportamento do próprio Poder Judiciário, ele, por mais que ele queira que as pessoas façam acordos, às vezes, por conta da sua jurisprudência, ele evita que as pessoas façam acordo. Então fica uma coisa até meio esquizofrênica mesmo. Você tem o CNJ falando para as pessoas fazerem acordo sempre, né, de qualquer jeito, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, tem um artigo do professor Bruno Bodar em que ele mostra como que a jurisprudência para questões de obrigação solidária, a jurisprudência do STJ evita que as pessoas façam acordo. Porque se você tomar um acordo enquanto coproprietário, aí você tem o seu quinhão, se a outra pessoa ela não fica obrigada pelo todo, e sim somente pelo quinhão dela, isso muda completamente a forma como as pessoas vão observar a relação custo-benefício do acordo. Então, do jeito que acontece, o acordo ele fica subvalorizado. E aí acaba por não rolar mesmo o acordo e as pessoas vão procurar a decisão final. Então, a gente tem esses 3 incentivos sistêmicos em que, no capítulo 3, eu trato do Código de Processo Civil. Eu ia perguntar agora sobre o código. Então pode falar. Não, era justamente isso. Como é que se o CPC pode ser, se ele tem tópicos ele pode ser considerado um incentivo sistêmico legal, e onde estaria esse incentivo, os positivos, os negativos? Se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Claro, claro. Inclusive é um capítulo inteiro para ele. Mas a ideia do Código de Processo Civil é que ele traz bastantes mecanismos bons a respeito disso, para a gente ter um acesso à justiça mais eficiente, né? Um exemplo, e aí uma digressão que a gente fez, foi com relação às normas fundamentais do Código de Processo Civil, que fica lá do artigo 1º ao 12, e aí a gente fala do princípio da eficiência, que tá dentro dessa parte, e aí a gente traz um pouco do diagnóstico e da necessidade de mudança também do judiciário. A gente trata também da constitucionalização do processo civil, enfim, mas o Código de Processo Civil ele tem, por exemplo, uma das coisas que eu acho que facilitam muito o acesso à justiça foi uma mudança simples que ocorreu com o CPC, que antes a gente tinha a mediação, né, a audiência de conciliação e mediação era depois da fase postulatória, né, tinha a inicial, contestação e réplica, e aí tinha a audiência para ver se ia ter alguma coisa de conciliação, ou então ali já fixava os pontos controvertidos, né? E aí daria o despacho saneador. E aí essa audiência ela foi desmembrada e a parte da conciliação passou para ser antes da contestação. E isso se verificou também nessa pesquisa empírica que foi
foi muito boa essa mudança, porque as pessoas elas estão muito inclinadas a ter ou celebrar o acordo nesse momento. E a resposta para isso, o motivo para isso é muito simples. Eles querem acabar logo com o processo. Né? Então, essa mudança ela é muito boa porque você consegue diminuir a superlotação que tem dos processos, né? E está de acordo, está em harmonia com o que as pessoas falam, com o que as pessoas querem. Né? Então, esse é um incentivo bom. Um outro incentivo que eu acho bacana são os IRDRs, né? O incidente de resolução de demanda repetitiva, os recursos repetitivos, a repercussão geral, as reclamações constitucionais, em que você pode sair da primeira instância e, entre aspas, pular direto para a parte da Constituição, para o Supremo. Mas eu acho que o Código de Processo Civil ele trouxe bons mecanismos que, obviamente, não vão resolver o problema que a gente tem, que isso de fato é um problema, né, Priscila? A gente tem, na verdade, Sim, 108 milhões de processos no Brasil, sim, e é coisa pra caramba, e o Código de Processo Civil ele não pode resolver tudo, mas ele pode dar uma boa enxugada no que a gente tem, se a gente utilizar direito esses mecanismos. Né? Uma das coisas que eu acho que são interessantes é que a gente tem, por exemplo, 108 milhões de processos, mas, na verdade, se a gente for observar os 10 maiores ganhos, eu achei isso fantástico. Eu vi na sua pesquisa. Sensacional. e isso é um problema sério, né? Porque você tem uma estrutura que acaba fazendo com que o Estado acabe litigando mais e mais. Né? E você tem uma palestra muito interessante do professor Felipe Derby, que ele mostra como um Estado que promete muito, ele tem um déficit democrático, porque as pessoas acabam se sentindo prejudicadas, porque o Estado ele não vai conseguir fazer tudo que promete. Sim, E isso é interessante, porque as pessoas se sentem prejudicadas e vão ao judiciário. Ou então elas vão tentar fazer. Isso aqui está na Constituição, por exemplo, medicamento. Medicamento está na Constituição, me dá esse medicamento. Não, não vou te dar. Entra no judiciário. Está lá o sim, Estado. E aí, e dentre isso, a gente tem visto aí como o Brasil ele tem esses problemas. Mas sobre a questão dos mecanismos, a gente tem, por exemplo, uma vez que foi resolvido um recurso repetitivo ou um IRDR, você abre o leque para que as pessoas não procurem mais o judiciário, porque isso já foi sedimentado nas cortes superiores, e se precisar procurar o judiciário, você tem a tutela de evidência. sim, Então, além de você abrir a resolução, porque quando a gente fala em acesso à justiça, a gente tem que entender a justiça também, não somente como jurisdição, mas como a pacificação daquele conflito que está acontecendo. E a partir dali, você tem a tutela de evidência, você tem uma carteirada de falar, olha, aqui o Supremo já decidiu a respeito, o STJ já decidiu a respeito, vamos resolver isso logo. Então, você tem maior celeridade também, né, num segundo momento. Então, isso que eu acho que é muito importante para a gente ter em mente que o Código de Processo Civil ele trouxe bastante coisa boa dentro dessa perspectiva. sim, fantástico. E enquanto ao judiciário, né, o que nós temos incentivos positivos e negativos. Mas na sua visão, de acordo com a sua pesquisa, como que o judiciário poderia incentivar, assim, positivamente o acesso à justiça, sendo mais célere? Porque a gente sabe, né, que em termos de quantidade, o nosso judiciário julga muito, mas isso não significa
que haja qualidade, né? Infelizmente. Então, mas como é que o judiciário poderia, assim, você vê alguma solução, alguma mudança, assim, a médio prazo? Eu não sei se eu consigo ver mudança, mas eu sou uma pessoa que geralmente se considera otimista, Priscila. Mas eu acho que a gente precisa mudar certas observações. Teve uma palestra da professora Tereza Rodalvin, que ela proferiu no Supremo, dela falando sobre como os precedentes eles são importantes, né? E como que os precedentes eles são tratados pelo mundo afora. E um dos exemplos que ela deu foi na Inglaterra, em que um precedente da década de 80 era considerado novo. Aqui, um precedente de 6 meses já está sendo revogado. Então, essa, essa diferença é muito complicada, né? Porque às vezes não mudou nem a composição. E a gente tem um exemplo agora, né, do, da prisão após a condenação de segunda instância, em Sim. que houve um atrito entre ministros do Supremo, em que um Foi, falou foi triste. que ainda não, que não tinha sido robusta a forma da justificativa e o outro foi e oficiou, né? Então não mudou a composição da corte para se modificar um julgado que já vem se modificando já tem uns 3, 4 anos, desde 2016 que ele está mudando constantemente. Então a gente precisa entender que, na verdade, a gente precisa pensar na instituição Supremo, ou STJ. Um outro exemplo que a gente teve, primeiro eu vou bater para depois, para depois a gente apagar, mas teve aquela reclamação do STJ em que o STJ falou, olha, não cabe reclamação para verificação de decisão em recurso repetitivo do STJ. Isso é complicado pra caramba, porque quem tem que falar sobre isso é o próprio tribunal que está se colocando, né? Então é difícil a gente falar sobre essas questões, porque às vezes parece que o tribunal ele não entendeu direito ali qual é a sua função uniformizadora. No STJ a gente tem ali algumas questões em que você tem para um lado e tem para o outro e precisa verificar isso dentro da sessão, né? Mas enfim, mas a gente tem coisas boas acontecendo também nos tribunais superiores. A primeira delas é a combinação de multa para questões que são evidentemente protelatórias. Essa combinação de multa ela é importante. Por quê? E aí a gente volta para o incentivo do CPC. Que o CPC ele já tem ali, além da multa que ele sempre colocou, ele colocou também o quê? A questão dos honorários de sucumbência recursais. Né? Então, além do recurso que você vai perder e que as pessoas acabam majorando para o máximo, né, os julgadores acabam majorando para o máximo, você tem a multa por uma questão meramente protelatória. E muitas vezes o Supremo ele era reticente com relação à aplicação desse tipo de multa. E após o advento do CPC de 2015, ele começou a aplicar de fato para esse tipo de questão. Então, começou a se utilizar bem esse tipo de coisa. Uma outra escapada que eu acho que pode acontecer, e aí vai parecer um contraditório, é você restringir a subida de processos. Isso é extremamente importante para a gente conseguir se concentrar em processos que, de fato, vão repercutir na sociedade. Que é, na verdade, a função máxima do Supremo e do STJ. Porque no momento em que você consegue se concentrar em questões que vão ter um efeito cascata,
que estão represando, que tem vários processos sendo represados, você automaticamente vai poder, em uma só tacada, analisar e poder resolver milhares de processos. E isso é importante. Então, você restringe. Aí entra uma coisa, né? Você restringindo o acesso, você acaba aumentando o acesso à justiça. Reduzindo o acesso direto de todo tipo de processo, você começa a ter uma efetividade, uma eficiência maior. Uma coisa que aconteceu na minha primeira semana de assessor do Supremo foi pegar um processo de mau funcionamento de aparelho celular. Poxa, o que tem de constitucional nisso? Sabe? Então, restringir esse tipo de coisa é importante, porque o tempo que a gente está se debruçando nisso, a gente está fazendo uma pesquisa para o ministro que é sobre alguma coisa de repercussão geral, de fato. Então, eu acho que isso é importante e que é a tendência do Supremo, porque quem é que vai dizer se tem ou se não tem repercussão geral? É o Supremo. Então, ele acaba por escolher, né, os processos que vão, de fato, ser analisados. Então, acho que tem que ser por aí. É aí que eu acho que está o caminho das pedras do Supremo e também do STJ, se também houver aí aquela questão que está no Congresso, né, sobre o grau de relevância, né, também sobre isso no STJ, que eu acho que é importante também, porque eu entendo que a gente tem, de fato, um acesso ao duplo grau de jurisdição obrigatório, mas não ao terceiro grau ou ao quarto grau. Sim, Né? Eu acho que por aí perfeito. já é demais. Perfeito. Agora, a última pergunta, a gente já está caminhando para o final, infelizmente, é a mais importante. A gente precisa saber quando é que a sua tese de doutorado vai virar livro, porque nós estamos ansiosos para lê-la. Eu terminei já de fazer as revisões, só está faltando a apresentação do Barroso. O ministro Ai, Fux perfeito, que bom. O ministro Fux já fez o prefácio e o ministro Barroso vai fazer a apresentação. Né? O ministro Barroso ele me ajudou muito durante a graduação, ele foi meu professor, recebi bolsa dele, enfim. E aí eu pedi para ele para fazer a apresentação, ele está me honrando com essa. Estou me sentindo muito honrado dele fazer essa apresentação. E, enfim, eu estou aguardando essa etapa final para poder entregar na editora e virar livro para poder começar a comprar o meu próprio livro e distribuir para todo mundo. Muito bom, muito bom. Poxa, foi muito bom tê-lo aqui. Várias pessoas aqui durante a live mandaram comentários elogiosos a você, mandando abraços, falando do seu brilhantismo, que você é um gigante, mas a gente está falando, eu não quis te interromper, e quando é a gente que fala, fica difícil acompanhar todos os comentários, né? Mas aqui você foi bastante festejado aqui, homenageado pelas pessoas. Muito obrigada. Sim, acredito que a gente vai voltar a se encontrar aqui pela escola da AGU, né? Porque a sua trajetória é brilhante e você vai subir mais e mais ainda. Daqui a pouco a gente vai festejar o lançamento da tese, do livro, né? Que vai virar tese. E isso também, poxa, é uma alegria muito grande. Enfim, em nome da escola da AGU, eu quero agradecer a sua participação, dizer que a escola, a AGU, se sente muito honrada com a sua presença, com a sua contribuição aqui com a gente, que foi, assim, super bacana conhecer um pouco mais da sua tese. Muito, muito obrigada. Priscila, eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Agradecer novamente, agradecer a Cris, que tornou isso possível, agradecer a você que leu o meu artigo. Eu já prometi que quando virar livro vai para você também Muito o livro. obrigada. E agradecer o pessoal que curtiu nosso bate-papo, me elogiou, o Samuca, a Cris deu um alô também, eu vi que o Mazola também falou, né? Então eu gostaria de agradecer
todo mundo que elogiou e falar que eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui hoje na escola da AGU, falando sobre esse tema que me levou 4 anos da vida e que está me trazendo muitas coisas boas, graças a Deus. Então, eu só tenho realmente a agradecer isso tudo. Ok, a colheita só começou, Irapuã. Prepare-se. Vai ter muito mais. Muito, muito obrigada, tá? Tudo de bom, sucesso e muito brilhantismo para você. Continue assim, brilhante, ok? Um grande Obrigado, abraço, Priscila. Tchau, Irapuã. tchau. Tudo de bom.